Evangelho de Lucas, no capítulo 10, nós faremos a leitura do verso 38 até o verso de número 42. Convido todos que se coloquem de pé nesse instante, para que façamos em pé a leitura da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao verso 42. Assim então está registrado na palavra do Senhor. Faremos a leitura de forma alternada. Eu lerei o 38, a igreja o 39, e assim nós vamos. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa, a igreja. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor Deus, amado Pai, eis a Tua palavra, Senhor, lida diante de nós. Tua palavra que é inspirada pelo Senhor. Tua palavra, ó Deus, que é útil para nos corrigir, para nos ensinar, para nos exortar, para nos educar no caminho que Te agrada. Pai, nós pedimos neste momento a iluminação do Teu Espírito. Sem o Espírito Santo nós não somos nada, Senhor. Sem a ação poderosa do Espírito Santo, nós não conseguimos compreender e extrair vida da Tua palavra. Por isso, Senhor, ilumina a mente de quem prega, mas ilumina também, Senhor, a mente de quem ouve, para que saiamos daqui então desafiados pela Tua palavra, exortados pelo Senhor e prontos, ó Deus, para estarmos diariamente aos Teus pés. Fala com a Tua igreja, ó Pai, e toma a glória, nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se? Diariamente nós precisamos fazer escolhas na vida. Escolhas que às vezes são simples, como por exemplo, a roupa que eu vou usar antes de sair de casa. Escolhas que são complexas, como por exemplo, a profissão que eu vou então seguir na minha vida, ou até mesmo a pessoa com quem eu vou me casar. Graças a Deus, o Senhor foi misericordioso e eu pude fazer uma excelente escolha, casando com uma mulher extraordinária. Mas o fato é, irmãos, que todos nós estamos diante de escolhas na nossa vida. E as escolhas que tomamos, elas necessariamente apontam para nós aquilo que priorizamos. Cada uma das nossas escolhas traz consigo também o peso da direção daquilo que é ou não prioridade para nós. A sua escolha demonstra a sua prioridade. Porque quando você escolhe seguir para uma direção, necessariamente você escolhe não ir para uma outra direção. Então escolhas demonstram não apenas as nossas preferências, mas escolhas demonstram para nós as nossas prioridades. E no contexto e no livro em que nós lemos, irmãos, as páginas registradas por Lucas são maravilhosas, porque de maneira especial, quando comparamos os 4 evangelhos, Lucas apresenta a humanidade do Senhor Jesus. E muitos são os relatos em todo o evangelho de Lucas que, apontando para a humanidade do Senhor Jesus, mostravam o Senhor Jesus como um homem de oração, como um homem que estava sempre diante do seu Pai, vivendo momentos intensos de intimidade com o Senhor. Imagine que Jesus é o próprio Deus encarnado. Imagine que Jesus é o Filho de Deus e ainda assim ele se retirava para orar. É interessantíssimo o relato que antecede a escolha dos 12 apóstolos. Jesus poderia fazer várias coisas, mas antes de escolher aqueles que então caminhariam com ele, diz a Bíblia que Jesus sobe ao monte e ele passa a noite em oração.
Antes de tomar uma escolha importante em sua vida, o próprio Filho de Deus encarnado estava ali buscando a face do seu Pai. No texto em que lemos, nós temos a oportunidade de conhecer duas mulheres, Marta e Maria. Mulheres que tiveram um privilégio riquíssimo, o privilégio de ter o próprio Filho de Deus em sua casa para uma refeição. Quando nós queremos demonstrar apreço, carinho e respeito por alguém, ou quando queremos estreitar o relacionamento, uma das coisas que fazemos é: vai jantar lá em casa? Vai almoçar lá em casa? Eu tenho tido a oportunidade, desde que cheguei em São Paulo, de jantar e almoçar e estar na casa de vários irmãos. E tem sido uma grande bênção, um grande privilégio. E Jesus ir à casa das pessoas sempre foi um momento marcante, meus irmãos. Permita-me citar algum desses. Quando Jesus, Lucas narra isso no capítulo 7, do verso 33 ao 50, quando Jesus vai à casa de um fariseu, diz a Bíblia que chega até ele, sem falar palavra alguma, uma mulher, e a Bíblia diz que ela era uma pecadora. E essa mulher pecadora chora aos pés do Senhor Jesus. E tantas são as suas lágrimas que elas são suficientes para lavar os pés do Senhor Jesus. Ela enxuga os pés do Senhor Jesus com o seu próprio cabelo e também ungia os pés do Senhor Jesus com bálsamo. Naquela visita, o Senhor Jesus então se compadece daquela mulher e diz para ela: mulher, os seus muitos pecados estão perdoados. Vá em paz, a tua fé te salvou. A visita na casa de um fariseu foi um momento extraordinário para que então uma mulher recebesse a salvação e a graça do perdão. Mas também nós lembramos de uma outra visita do Senhor Jesus, quando Jesus vai à casa de um certo homem de pequena estatura, chamado Zaqueu. Quando Jesus chega à casa de Zaqueu, Zaqueu é impactado pela palavra pregada por Jesus. E como nós podemos ter certeza de que aquela palavra impactou o seu coração? É porque em dado momento ele se levanta e diz: hoje, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E além disso, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. E o relato da palavra do Senhor diz que havia então naquele momento salvação. Aquele homem que outrora era um ladrão, tornou-se um cristão, alcançou o perdão e a reconciliação com o Senhor. Mais uma visita maravilhosa. Mas mesmo, irmãos, quando Jesus foi à casa de Pedro, a sua sogra estava terrivelmente doente. Diz a Bíblia que havia uma febre terrível que se abatia sobre a sogra de Pedro. E Jesus, numa visita maravilhosa, chega à casa daquela mulher e a febre então a deixa. Ela recebe cura, ela recebe a presença maravilhosa do Senhor. Como nós reagiríamos então se fôssemos visitados pelo Senhor? A primeira cena que quero pintar diante dos irmãos é a atitude de Marta e Maria, quando então o Senhor Jesus chega até as suas casas. Por gentileza, acompanhe comigo a leitura da palavra do Senhor nos versos 38, 39 e 40. Assim está registrado: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Esta é então a primeira cena pintada. Quando Jesus entra na casa daquela mulher, nós temos 2 comportamentos, 2 escolhas. Maria escolheu, lembre-se que nós falamos no começo, as nossas escolhas revelam as nossas prioridades. Maria escolheu estar aos pés do Senhor Jesus. Maria escolheu estar diante do grande mestre de Israel para ouvir os seus ensinamentos. Marta, por outro lado, agitava-se de um lado para o outro, ocupada com seus muitos afazeres. Imagine você que Jesus não caminhava sozinho. Andava Jesus e os seus 12 discípulos. Além disso, nós sabemos que Marta e Maria também tinham outro irmão, por nome Lázaro. Aquele mesmo Lázaro que depois morreu e foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. Fazendo a conta rápida, são 12 discípulos, o Senhor Jesus,
Maria, Marta e Lázaro. Imagine as irmãs que estão aqui receberam uma visita de mais de quase 20 pessoas para fazer comida. E todos os afazeres, há uma preocupação em colocar a mesa, há uma preocupação que tudo esteja correto, afinal, nós queremos receber bem os nossos convidados. Marta estava agitada, preocupada, ansiosa, ela corria para um lado, corria para o outro, estava atarefada, ela queria agradar, ela queria fazer tudo correto. Mas Maria tinha outra preocupação. Maria estava apenas sentada aos pés do Senhor Jesus, numa atitude de humildade, numa atitude de submissão e numa atitude de reconhecimento de que Ele era o Filho de Deus e que ela precisava receber os seus ensinamentos. A primeira cena mostra para nós essas duas atitudes, meus irmãos. Uma que escolheu no primeiro momento estar aos pés do Senhor Jesus, e outra que escolheu estar atarefada, agitada, angustiada e preocupada com muitas coisas. Mas há uma segunda cena para nós. Essa segunda cena traz mais informações do que a primeira, porque demonstra para nós como Marta estava reagindo àquilo tudo. Qual era a reação de Marta? Qual era a percepção de Marta daquela situação? Ora, a percepção de Marta está registrada para nós. Eu quero, por gentileza, que toda a igreja leia para mim, a uma só voz, o versículo 40 inteiro. Por gentileza, leiam para mim todo o verso de número 40. Esta então é a segunda cena. E a segunda cena apresenta para nós a percepção de Marta. Marta estava atarefada, Marta estava preocupada com seus muitos afazeres, e Maria estava aos pés do Senhor. Agora imagine você, Marta anda para um lado, Marta anda para outro lado, e Maria está aos pés do Senhor Jesus. Marta está fazendo fazendo a comida, preparando a mesa, colocando os talheres, e Maria sentada aos pés do Senhor Jesus. Eu não sei você, mas existem pessoas que se agoniam muito quando estão correndo para um lado e para o outro e percebem que tem alguém do seu lado que está apenas vendo a vida passar, está apenas olhando. E aquilo foi corroendo, incomodando Marta, irmãos. Nós não sabemos, a Bíblia não relata se ela aguentou por meia hora, se aguentou por 45 minutos, se aguentou por 1 hora, se aguentou por 1h30. Eu sei que chegou um determinado momento que ela falou: chega, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado para fazer todo o serviço sozinha? Na percepção de Marta, ela tinha feito a escolha certa. A percepção de Marta, irmãos, registrada na palavra do Senhor, mostra para nós que ela não apenas tomou uma escolha de estar envolvida em tudo aquilo, mas que na sua mente aquilo era o correto. É correto que eu esteja aqui preocupado com muitas coisas. É correto que eu esteja aqui correndo de um lado para o outro. E ela escolhe então ir até o Senhor Jesus, incomodada com a postura da sua irmã. Ela primeiro escolheu estar atarefada, agora ela escolheu ir até o Senhor Jesus para reclamar da sua irmã. Mas há um acréscimo. Ela não apenas reclama com o Senhor Jesus. Marta, irmãs, num arroubo de insensatez e de orgulho, ela dá ordens ao Senhor. Senhor, manda, ordena que a minha irmã se levante daí e vá e venha me ajudar. Quanta insensatez da parte dessa mulher, meus irmãos. Ela havia escolhido estar atarefada em muitas coisas, priorizando outras coisas que não o ensino da palavra do Senhor. Estava incomodada com aquilo. E no arroubo de sua então insensatez, ela vai até o Senhor Jesus e ordena que o Senhor Jesus parasse de ensinar Maria, e para que Maria então estivesse com ela, envolvida em tudo aquilo. A verdade é que muitas vezes em nossa própria vida, as muitas preocupações, as muitas responsabilidades
tomam o nosso coração. E nós deixamos de perceber aquilo que é realmente importante. Deixamos de priorizar o que é verdadeiramente prioridade. Os nossos muitos afazeres, meus irmãos, muitas vezes trabalham contra nós, nos roubando daquilo que é o mais importante. Tomamos atitudes desmedidas e insensatas por causa das muitas preocupações em nossas vidas. O segundo quadro mostra para nós a interpretação de Marta. Ela está preocupada, ela está ansiosa, ela está envolvida em tantas coisas, que ela chegou ao ponto de olhar para o próprio Senhor Jesus, para dizer: tira minha irmã daí. A minha irmã não deve ficar nos seus pés te ouvindo, não. Ela tem que estar envolvida aqui nos muitos serviços comigo. Ordena ela, Senhor, para que ela pare de estar aí e que ela então venha para me ouvir, para trabalhar comigo, para estar envolvida comigo. Até agora, irmãos, nós vimos duas cenas. A primeira cena mostrou a escolha inicial de Maria. Desde o primeiro momento, Maria compreende que ela está recebendo a visita mais nobre que ela poderia receber, a visita do Filho de Deus. E ela coloca-se aos pés do Senhor. Por outro lado, nós temos Marta, que ao receber a visita do Filho de Deus, está tão envolvida com outras preocupações, que como que diminui e menospreza a presença e a palavra de Deus, para estar envolvida nos seus muitos afazeres. Numa segunda cena nós vemos que Marta interpreta o contexto como se ela estivesse correta, como se ela estivesse certa, e ela vai ao Senhor, reclama com o Senhor e dá uma ordem para o Senhor Jesus. Mas louvado seja Deus porque a história não termina aqui, irmãos. Louvado seja Deus porque a terceira cena nos apresenta a voz maravilhosa do Senhor Jesus. A voz maravilhosa do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus então fala, por meio da sua palavra, nós somos capazes de compreender por que Marta não fez a boa escolha. As palavras do Senhor Jesus servem, irmãos, como palavras para o meu coração e para o seu coração. Por que Marta estava tão preocupada? Por que Marta estava inquieta? Por gentileza, leia para mim o verso de número 41. A igreja, por gentileza, o verso de número 41. Marta, Marta. É assim que a palavra de Deus, que a voz do Senhor Jesus alcança aquela mulher. Palavra que cala fundo ao seu coração e que demonstra para ela aquilo que as preocupações, que a ansiedade, que as várias atribuições roubaram dela. A verdade é, irmãos, que o pecado que está nos nossos corações e que nos acompanha por causa da nossa natureza pecaminosa, muitas vezes nos impede de corretamente lermos as situações. O pecado, ele como que nos cega. O pecado é como que uma areia movediça, no qual quanto mais nós tentamos sair, mais nós ficamos presos a ele. E Marta estava assim, ela precisava de uma voz que viesse de fora e que mostrasse para ela o seu principal problema. Marta, você está ansiosa. Marta, a ansiedade tem tomado o seu coração. Marta, as preocupações têm enchido o seu coração de maneira tal que você está incapaz de perceber o que está fazendo. Eu já ouvi falar, irmãos, e já tive a oportunidade de conhecer pessoas que são totalmente tomadas pela ansiedade, sofrendo por aquilo que ela não tem controle, porque alguém aqui tem controle do seu próprio futuro. Alguém aqui é capaz de acrescentar qualquer coisa, como o Senhor Jesus nos ensinou no Sermão do Monte. Por mais ansioso que seja, você pode acrescentar, ainda que fosse 10 ou 15 centímetros na sua própria existência. É certo que nós não podemos, meus queridos irmãos, mas ainda assim o nosso coração nos rouba. Ansiedade, irmãos,
Ansiedade é falta de fé na soberania do Senhor. Ansiedade é falta de confiança plena no Senhor Deus. Será que o Senhor então deixou de ser soberano? Será então que o controle da sua vida está nas suas próprias mãos e por isso você anda preocupado com muitas coisas? Mesmo preocupações que são legítimas, quando você não cuida do seu coração, essas preocupações te roubam do Senhor, te cegam e te levam a cometer escolhas que são inusitadas. Quando o Senhor Jesus orientava sobre a ansiedade, ele pintou um quadro maravilhoso, pedindo aos seus discípulos que olhassem para as andorinhas, para as aves dos céus. Ele diz: vejam, para esses animais não falta alimento, vocês valem muito mais do que os animais, é certo que o Senhor cuidará de vós. Não andem ansiosos, não andem preocupados. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O caminho, irmãos, para não andarmos ansiosos é o caminho de entendermos que nós necessitamos de estar diariamente diante do Senhor, apresentando ao Senhor as nossas dores, apresentando ao Senhor aquilo que nos angustia e confiando nele. Por isso o apóstolo ensina que nós devemos orar com súplicas, pedindo sim, suplicando ao Senhor, mas com ações de graças, agradecendo ao Senhor, reconhecendo o cuidado do Senhor. Se você medir a sua vida, meu irmão, eu tenho convicção que você tem mais motivos para ser grato ao Senhor do que motivos para se preocupar. Você pode listar os motivos maravilhosos pelos quais você pode dar graças a Deus, e os motivos tão poucos quando comparados aos motivos de gratidão para você se preocupar. Por isso vá ao Senhor em oração, por isso apresente as suas súplicas em oração, mas também vá ao Senhor com gratidão. Quando você começa a listar, e talvez no momento de oração, em vez de começar a oração fazendo pedidos, experimente começar a fazer a oração agradecendo. Quem sabe você vai ser tão constrangido que você nem vai pedir nada. Senhor, eu te agradeço pela tua graça, eu te agradeço por Jesus Cristo que me salvou, eu te agradeço porque eu estava morto dos meus delitos e pecados, mas o Senhor graciosamente me amou, me revelou o seu amor em Cristo Jesus, me deu o seu Espírito que habita no meu peito, e agora eu tenho esperança de vida eterna, eu encontro alegria e prazer em Ti. Mas Senhor, obrigado pela minha família, obrigado porque o Senhor me deu uma família, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego, obrigado porque o Senhor me dá força para me levantar a cada manhã e trabalhar e dar glória ao Senhor. Obrigado pelos meus amigos, e você vai listando todos os motivos maravilhosos pelos quais você tem para agradecer. E certamente o seu coração vai ser tomado de alegria tão sublime, que talvez você vai até desistir de pedir qualquer coisa ao Senhor. Ó irmãos, nós estamos diante de uma rua no qual nós vemos pessoas que vivem numa situação tão deprimente. E louvado seja o Senhor, porque é a mão preservadora do Senhor que faz com que nós estejamos lá como eles. Nós não somos melhores do que eles em nada, irmãos. Nós somos apenas preservados pela graça de Deus. Há motivo de gratidão. Então, meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, há motivos de sobra para lutarmos contra a ansiedade, compreendendo diante do Senhor que a ansiedade é terrível, porque ela nos toma do Senhor. Porque quando estamos ansiosos, nós acabamos por tomar más escolhas, porque a ansiedade nos faz escolher aquilo que não é correto, meus irmãos. Porque a ansiedade cega os nossos olhos do entendimento e da expectativa daquilo que nós devemos fazer. Marta, Marta, você anda tão inquieta, você se preocupa com tantas coisas. Somente a voz do Senhor Jesus seria capaz de mostrar para Marta o caminho em que ele estava caminhando e reorientá-la para andar no caminho correto.
Lembre-se, no início da pregação nós falamos, as nossas escolhas apontam para as nossas prioridades. Quando estamos tomados pela ansiedade, nós não priorizamos o Senhor. Mas Marta, irmãos, recebe mais palavras do Senhor. E essas palavras apontam para Marta não apenas o seu pecado, mas apontam para Marta aquilo que ela deveria escolher, apontam para Marta o que realmente faz sentido para a sua vida, e é o que faz sentido para a vida de qualquer homem. O verso 42 nos explica isso, e eu peço por gentileza que a igreja leia o verso de número 42. Marta, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. A ideia é de que Marta estava pensando que precisava de muitas coisas, quem sabe o aplauso das pessoas, quem sabe o reconhecimento por um bom trabalho prestado, quem sabe tentando ser aquela que toma tudo para si e age como que uma salvadora da pátria. Marta, essas coisas não são importantes. O que o homem realmente necessita, meus irmãos, é estar aos pés do Senhor Jesus. O que você realmente necessita, o que a senhora, minha irmã, necessita, o que você, jovem, o que o Senhor necessita, é estar aos pés do Senhor Jesus. Esta é a boa parte. Esta é a melhor escolha. Esta é a escolha mais nobre. É isso que Marta não tinha entendido até o momento em que o Senhor abriu o seu entendimento. Nós somos enganados e julgamos que precisamos de tantas coisas para sermos gratos e sermos felizes. Já ouvi mulheres que dizem assim: quando eu me casar, aí eu vou ser plena, e aí eu vou ser completa. Já ouvi rapazes, eu morava em Brasília, e não sei quantos irmãos conhecem, mas em Brasília, a cultura mais forte, irmãos, é a cultura do concurso público. Então existem pessoas que vivem assim: no dia que eu passar num concurso, nesse dia eu estou realizado, eu estou pleno, eu estou... encontrei o meu deleite. E outros dizem mais, não é quando eu passar no concurso de assistente, não, é quando eu passar no concurso de analista, aí eu vou estar pleno na vida. Já vi pessoas que dizem: quando eu fizer aquela viagem dos meus sonhos, aquele tour maravilhoso pela Europa, aí eu estarei pleno e realizado na vida. Lê do engano, meus irmãos. A boa parte, a melhor parte, o que é realmente necessário para cada um de nós é estar aos pés do Senhor, é estar diante do Senhor, ouvindo e recebendo a palavra de Deus. Esse é o maior privilégio dos homens, meus irmãos, e é isso que nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender o deleite que, eu não sei se os irmãos sabem, mas o maior salmo da Bíblia é o Salmo 119. E o conteúdo do Salmo 119 é justamente a excelência, a maravilha, a graça, o poder, a virtude extraordinária que nós encontramos na palavra de Deus, na lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor. E o salmista, então, em mais de 150 versos, se alegra e aponta para nós as belezas que nós encontramos na palavra do Senhor. Por exemplo, no verso de número 92, o salmista diz: se não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. O deleite para a sua alma, minha irmã, o deleite para a sua alma, meu irmão, não estão nos seus muitos afazeres ou na realização dos seus sonhos, mas o deleite da sua alma está na palavra de Deus. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. O caminho para andarmos em santificação
para andarmos nas pegadas do Senhor, do jeito que o Senhor nos ensina. Onde encontraremos? Encontraremos na palavra de Deus. No verso 11 deste mesmo salmo ele diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ele tem uma atitude de prudência, ele quer guardar. E essa atitude de prudência ele faz colocando no lugar mais seguro do seu coração. Ele coloca no coração o quê? O que há de mais valioso, a palavra de Deus. E ele faz isso com um nobre objetivo, para não pecar contra ti. Há deleite na vida? Sim, na palavra do Senhor. Há uma expectativa e uma possibilidade real de caminhar em santidade? Sim, na palavra do Senhor. Mas muitas vezes nos encontramos cansados e sobrecarregados, fartos com as muitas atribuições e responsabilidades da vida. Existem dias que o trabalho é estressante, existem dias que são muitas as cobranças. Onde nós vamos encontrar renovo? A palavra do Senhor. O salmista diz no verso de número 25: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A palavra do Senhor, nós encontraremos deleite para a nossa própria vida. A palavra do Senhor, nós encontraremos uma possibilidade de caminhar em santificação. Na palavra do Senhor, nós encontramos renovo para as nossas forças. Por isso, meu irmão, eu quero te convencer nesta noite de que a boa parte é estar aos pés do Senhor Jesus. Esta é a boa parte. Nada, absolutamente nada se compara a estar aos pés do Senhor. E talvez você possa pensar: então Maria é o meu exemplo a ser seguido. Eu devo olhar para Maria e falar: Maria, é assim que eu tenho que ser. Não faça isso. Porque Maria só esteve aos pés do Senhor porque ela foi atraída pela graça de Deus. O nosso movimento natural, a inclinação natural do nosso coração sempre é no sentido de nos afastarmos do Senhor, por causa da natureza pecaminosa que ainda habita em nós. É por isso que é necessário a ação maravilhosa do Espírito de Deus no meu coração e no seu. Escolher a boa parte, estar aos pés do Senhor, é possível por causa da graça de Deus que envolve o nosso coração e toma o nosso coração. Escolher a boa parte não é fruto da capacidade ou da força do seu braço, mas da ação maravilhosa e soberana do Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, que te convence, que te transforma, que te faz compreender, que abre os seus olhos, que faz com você o mesmo que fez com Marta. Jesus Cristo é, sem sombra de dúvidas, irmãos, a maior, a mais sublime escolha de nossas vidas. Certa feita, o Senhor Jesus estava pregando, e pregou um sermão duríssimo, palavras que eram confrontadoras, palavras que tocavam fundo o coração dos homens. Ele chegou a dizer que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. O meu corpo é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. E enquanto ele falava essas palavras que chamavam os homens a se decidirem por crer e viver com ele, ou abandonarem a ele, muitos escolheram pelo caminho do abandono, e muitos abandonaram o Senhor. E aí o Senhor Jesus virou para aqueles que caminhavam mais próximos dele, os seus apóstolos, e ele disse: vocês também vão me abandonar? Vocês vão fazer como esses e me deixarem? E a palavra de Pedro é oportuna. Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Aquilo que nós precisamos só encontraremos na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus passava ensinando, meus irmãos, por onde ele andava, as pessoas ficavam como que boquiabertas. Elas diziam: que homem é esse? Porque a palavra que sai dos lábios deles tem autoridade. Certa feita, quando o Senhor Jesus ensinava, e já no término do Sermão do Monte, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer a vocês com quem ele pode ser comparado.
Ele deve ser comparado com o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os rios, veio o vento e deu com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Essa é a metáfora daqueles que têm o seu deleite, o seu prazer e confiam e vivem baseados na palavra do Senhor, aos pés do Senhor, desejando receber a palavra do Senhor. Lembre-se, as suas escolhas revelam as suas prioridades. Como você tem vivido, meu irmão? O dia tem 24 horas. Dessas 24 horas, qual é a parte do seu dia que você tira para estar aos pés do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, considerando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus? Dessas 24 horas, quanto tempo você tem vivido em oração? A oração é uma realidade constante na sua vida ou acontece em momentos esporádicos? Quando você vai orar, você se concentra para orar ou apenas chega e repete diante do Senhor aquele discurso já quase que previamente decorado? Há deleite na presença do Senhor, meu irmão? Você tem prazer na presença de Deus? Ou você faz isso apenas por obrigação, se é que faz? A palavra do Senhor hoje mostra para nós que nós devemos estar aos pés do Senhor. Eu acredito que a palavra de Deus já te convence dos muitos motivos pelos quais você deve abandonar e deixar de priorizar qualquer outra coisa para priorizar a palavra de Deus, para priorizar a sua vida com Deus, para priorizar o seu relacionamento com Deus. Faça hoje diante do Senhor uma séria análise da sua vida. E se você perceber, meu irmão, que a preocupação, que a ansiedade, que as muitas tarefas têm te roubado do Senhor, se arrependa hoje e se coloque aos pés do Senhor Jesus. Se você compreender que o seu coração está tomado de agitações e de preocupações, de dificuldades e de dores, se arrependa hoje e se coloque aos pés do Senhor Jesus. Se você entender que tudo que você mais precisa é do Senhor Jesus, se arrependa hoje e venha ao Senhor. Não importa se você tem 10 anos de igreja, não importa se você está conhecendo a palavra do Senhor agora, não importa que você talvez nem convertido seja, a sua e a minha e a maior necessidade de qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer tempo, é estar aos pés do Senhor. Venha ao Senhor Jesus, coloque-se aos pés dele e desfrute então da certeza da vida eterna, desfrute do deleite maravilhoso e da vida gloriosa que somente o Senhor Jesus pode te conceder. Que o Senhor Deus te abençoe e que você esteja todos os dias da sua vida diante do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar neste momento, irmãos, consagrando as nossas vidas ao Senhor. Eu queria convidar a igreja para que se colocasse de pé neste momento. Feche os seus olhos. Coloque a sua vida diante do Senhor Deus em oração. Nós vamos clamar ao Senhor por um novo tempo em nossas vidas, meus irmãos. Amado Deus, querido Pai, nós louvamos a Ti por esta noite. Que privilégio maravilhoso, ó Deus, são os pecadores, o Teu povo, ó Deus, reunido na Tua presença, para dar louvor ao Senhor, e para receber, ó Pai, a instrução que vem da Tua palavra, Senhor. Pai, nós queremos aqui, como indivíduos e como igreja, como família do Senhor, reconhecer, ó Pai, que temos falhado muitas vezes em dar-te glória, que temos falhado, ó Pai, em reconhecer que precisamos de Ti e que devemos priorizar o Senhor sobre tudo e sobre todos. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, e volta o nosso coração todo para Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor, e faz de nós um povo que Te adora com os lábios e com a vida. Desperta o nosso coração, Senhor, para termos momentos preciosos na Tua presença em oração.
Desperta o coração de cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai, para priorizar a Tua palavra, o Teu ensino, a Tua vontade acima de todas as coisas. Deus, eu quero pedir que aquela paz tão bendita, a paz que excede todo o entendimento, venha guardar cada coração aqui. Se há irmãos, ó Pai, que têm enfrentado lutas e dificuldades tão terríveis, ó Pai, traz paz, traz segurança aos corações. E que como igreja, Pai, nós compreendamos que a melhor parte é estar aos Teus pés. Que Teu povo, ó Deus, viva diante do Senhor, com deleite na Tua presença, observando os Seus passos segundo a Tua palavra. E que o Senhor faça de nós um povo que tem prazer diante de Ti. Nós oramos a Ti, ó Pai, com gratidão. Oramos no nome e por amor a Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém.